Existe uma guerra em Gênesis 14 que quase ninguém lê duas vezes. Ela aparece antes de Sodoma e Gomorra, antes de Isaque, antes de quase tudo que você conhece sobre Abraão. 4 reis do Oriente invadem Canaã, derrotam 5 reis locais, levam Ló prisioneiro. E Abraão sai com 318 homens treinados para resgatar seu sobrinho. Parece uma nota de rodapé tribal. O problema começa quando você lê quem esses 4 reis derrotaram primeiro. Refaitas, Zuzins, Emins. 3 nomes que o texto bíblico sempre associa a gigantes. Não são tribos comuns, são marcadores. E a invasão não foi caótica, foi cirúrgica, seguindo uma rota específica que conecta todos os territórios conhecidos de gigantes em Canaã. Se isso foi só uma guerra tribal por tributo, por que o texto faz questão de listar as raças de gigantes derrotadas? E se não foi só isso, o que realmente aconteceu no Vale de Sidim que fez com que essa guerra fosse enterrada pela narrativa maior de Sodoma? Se você quer entender como Gênesis 14 pode ser a chave para o padrão Nefilim, e por que essa guerra foi esquecida, mas nunca resolvida, deixa o like agora e ativa o sininho. Esse episódio vai mudar o jeito que você lê o início de Gênesis. Hoje você vai descobrir 3 coisas. Primeiro, quem eram esses 4 reis e por que suas identidades ainda são debatidas por arqueólogos e biblistas. Segundo, porque a rota de invasão deles traça um mapa quase perfeito dos territórios associados a gigantes. Refaitas no sul, Zuzins no norte, Emins em Moabe. Terceiro, como Abraão, com 318 homens, conseguiu derrotar uma coalizão militar que acabara de esmagar 3 raças conhecidas por tamanho e força. E no final, você vai entender por que essa guerra não é uma nota de rodapé. É a primeira guerra documentada contra a linhagem Nefilim pós-dilúvio, e Abraão está no meio dela. Vamos ao texto cru. Gênesis 14 abre com uma lista de nomes que soa como burocracia antiga. Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. 4 reis do Oriente que controlavam uma coalizão. O texto diz que eles submeteram 5 reis da planície de Canaã, incluindo os reis de Sodoma e Gomorra, por 12 anos. No 13º ano, os reis locais se rebelaram. No 14º, os 4 reis desceram para esmagar a rebelião. Até aqui, parece política normal do Bronze Antigo. Tributo, vassalagem, revolta, punição. Mas o versículo 5 muda tudo. Antes de listar a batalha no Vale de Sidim contra os 5 reis, o texto para e detalha quem mais eles derrotaram pelo caminho. E no 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim e aos Zuzins em Ram e aos Emins em Savé Kiriataim. 3 povos, 3 lugares. E os 3 nomes, Refaitas, Zuzins, Emins, aparecem em outros lugares da Bíblia sempre associados a gigantes, força desproporcional ou cidades fortificadas impossíveis. Não são tribos genéricas, são categorias. Quem eram os 4 reis? Isso é onde a arqueologia vacila. Durante muito tempo, estudiosos tentaram identificá-los com governantes históricos conhecidos. Anrafel foi brevemente associado a Hammurabi da Babilônia, mas a cronologia não fecha. Kedorlaomer soa elamita, servo de Lagamar. Um deus elamita conhecido. Elão era uma potência real no Bronze Médio, mas não há registro extra-bíblico dessa campanha específica. Arioque de Elazar ecoa nomes urrianos, e Tidal, rei de Goim. Goim significa nações ou pagãos, o que pode indicar uma confederação de povos. Nenhum desses reis foi confirmado com certeza fora da Bíblia. O que isso significa? 3 opções. A narrativa foi composta mais tarde e usa nomes genéricos para criar uma guerra fictícia. Ou os nomes são reais, mas a documentação arqueológica ainda não os alcançou. Algo comum para o Bronze Antigo, onde registros são esparsos fora de grandes impérios. Ou, terceira opção, a narrativa preserva a memória de uma invasão real, mas os nomes foram adaptados para leitores hebraicos posteriores. A questão não é se eles existiram exatamente como escritos. A questão é, por que essa invasão específica foi registrada? E por que o texto faz questão de conectar esses reis aos territórios de gigantes? A geografia da invasão é o primeiro indício. Os 4 reis não atacaram Canaã de forma caótica. Eles desceram de Damasco, seguindo uma rota específica, Asterote Carnaim, Ram, Savé Kiriataim, e depois viraram sul até El Paran, próximo ao deserto. Só então voltaram para o Vale de Sidim. Asterote Carnaim fica em Bazã, o coração do território dos Refaitas, a mesma região onde Og reinaria séculos depois. Ram é associado ao território dos Zuzins, que Deuteronômio 2:20 equipara aos Refaitas. Savé Kiriataim fica em Moabe, terra dos Emins, que Deuteronômio também descreve como povo grande, numeroso e alto como os Anaquins.
E Elparã pode estar conectado aos Oreus, outro grupo que habitava Seir antes de Esaú. O que isso desenha? Uma rota que passa, sistematicamente, por todos os territórios conhecidos de populações gigantes ou fortificadas no norte, leste e sul de Canaã. Se o objetivo fosse apenas punir os 5 reis da planície, por que fazer esse arco imenso pelo norte primeiro? Por que gastar tempo e recursos derrotando tribos que, segundo o próprio texto, não estavam em rebelião? Refaitas, Zuzins, Emins. Esses nomes não são ornamento. Refaitas, Refaim, em hebraico, aparecem em Gênesis 14, Gênesis 15, 20, como um dos povos a serem desapossados, Deuteronômio 2 e 3, associados a Og, e em Josué. A raiz Rafa pode significar curar ou gigante, dependendo do contexto. Deuteronômio 2, 11 é direto. Eles eram considerados refaíns, assim como os anaquins, mas os moabitas os chamavam de emins. Ou seja, emins articulos nome local. Refaitas, particular categoria maior. Zuzins aparecem em Gênesis 14, 5 e Deuteronômio 2, 20, onde são equiparados a refaitas. Zamzumins era o nome que os amonitas usavam. De novo, nomes locais diferentes, categoria compartilhada. E Emins, descritos explicitamente como povo grande e numeroso, e alto como os anaquins. Anaquins, por sua vez, são os gigantes que assustaram os espiões israelitas em Números 13. A cadeia é clara. Anaquins, Emins, Refaitas. O texto está dizendo que Quedorlaomer e seus aliados derrotaram pelo menos 3 subgrupos da linhagem gigante. E isso antes da guerra principal no Vale de Sidim. Agora a pergunta de engenharia. Como você derrota populações descritas como grandes, numerosas e fortes? O texto não dá detalhes táticos. Só diz que eles feriram, naká em hebraico. Golpearam, derrotaram. Não diz exterminaram. Não diz conquistaram, feriram. O que isso implica? Pode ser uma operação punitiva, demonstração de força, destruição de defesas, mas não ocupação permanente. Pode ser que os refaitas e os outros não fossem numerosos o suficiente para resistir a uma coalizão de 4 reis. Ou pode ser que a força deles não estava em números, mas em fortificações, e os 4 reis tinham tecnologia ou tática superior para sitiar. Há ainda outra leitura. Se esses povos eram realmente desproporcionais em tamanho ou força, mas escassos em população, uma campanha militar rápida poderia neutralizá-los antes que se organizassem. Seja como for, o texto preserva um detalhe estranho. Esses gigantes foram derrotados, e não por Israel, por uma coalizão pagã liderada por Quedorlaomer, séculos antes do Êxodo. A conexão com Og não é acidental. Og, rei de Bazã, é descrito em Deuteronômio 3:11 como o último dos refaíns. Seu território? Bazã. Sua capital? Asterote. O mesmo Asterote Carnaim onde Quedorlaomer derrotou os refaitas em Gênesis 14. Se Og era o último, isso significa que os refaitas eram uma população em declínio ou isolada, mas também significa que eles sobreviveram desde Gênesis 14 até o Êxodo. Pelo menos 400 anos, dependendo da cronologia que você usa. A cama de Og media aproximadamente 4 metros de comprimento, segundo o texto. Ela estava em exibição em Rabá, capital dos Amonitas. Não é prova de altura literal. Pode ser propaganda, sarcófago ou alegoria de poder. Mas está no texto e está conectada ao mesmo território. Se os refaitas de Bazã eram reais, fortificados e derrotados 2 vezes, uma por Quedorlaomer, outra por Israel, então Gênesis 14 não é a primeira menção casual. É a primeira documentação de guerra contra uma linhagem específica. Por que isso importa? Porque muda esta narrativa de Abraão. Até agora, a maioria das leituras de Gênesis 14 foca na teologia. Abraão resgata Ló, recusa os despojos do rei de Sodoma, encontra Melquisedeque, dá o dízimo. Tudo isso está lá, mas a guerra em si fica invisível. E a guerra é estranha. Abraão não era rei, não tinha exército, tinha 318 homens treinados, nascidos em sua casa. O texto diz que ele os dividiu contra os invasores de noite, os derrotou, e os perseguiu até Robá, ao norte de Damasco. 400 anos depois, Moisés precisaria de todo o povo de Israel para derrotar Og. Abraão, com 300 homens, derrotou uma coalizão que derrotou os refaitas. Como? 3 explicações. Tática. Emboscada noturna, terreno favorável, invasores dispersos saqueando. Divina. Intervenção direta, como o texto sugere em outras batalhas de Israel. Ou histórica. Os 4 reis já tinham cumprido o objetivo principal e estavam em retirada desorganizada, carregados de espólio, vulneráveis. Qualquer uma dessas funciona, mas nenhuma remove o fato central.
Abraão entrou numa guerra que envolveu os territórios dos gigantes, derrotou os vencedores, e o texto escolhe abrir essa narrativa listando quem mais foi derrotado nessa campanha. Se Gênesis 14 fosse só sobre resgatar Ló, o versículo 5 não precisava existir. Mas ele existe, e ele conecta a guerra de Abraão a Asterote Carnaim, An, Savé, Kiriataim, 3 pontos no mapa da linhagem gigante. Não é prova de Nefilim, é algo mais perigoso, um padrão. E padrões obrigam a fazer perguntas melhores. Se Kedorlaomer teve que derrotar os Refaítas antes de atacar Sodoma, isso significa que os Refaítas eram um obstáculo militar real. Se eles eram um obstáculo real, por que sumiram da narrativa? E se não sumiram, Siog, os Anaquins e os gigantes de Canaã que Josué enfrenta são a continuação dessa linhagem. Então, Gênesis 14 não é uma nota de rodapé. É a guerra de abertura. A cronologia importa. Gênesis 14 acontece antes de Sodoma ser destruída, antes de Isaac nascer, antes da aliança ser formalizada pela circuncisão. Abraão ainda se chama Abrão. Isso coloca a guerra entre a promessa inicial de Gênesis 12, farei de ti uma grande nação, e o cumprimento físico dessa promessa. E entre essas duas pontas, Abraão luta contra uma coalizão que acabou de derrotar os Refaítas. O texto não explica por que Abraão se envolveu além do sequestro de Ló, mas existe um detalhe que quase ninguém conecta. Gênesis 15, o capítulo seguinte, lista os povos que serão desapossados quando Israel tomar Canaã. E adivinha quem está na lista? Os queneus, os quenezeus, os cadmoneus, os heteus, os perizeus, os refaíns, os amorreus, os cananeus, os dirgazeus e os jebuseus. Refaítas, no capítulo imediatamente após a guerra. Coincidência? Ou o texto está conectando a vitória de Abraão a uma promessa maior, que seus descendentes terminarão o que ele começou? Existe uma leitura que trata Gênesis 14 como um texto composto mais tarde, com nomes inventados e geografia estilizada para dar legitimidade a Abraão. Essa leitura argumenta que nenhum patriarca errante teria capacidade militar para derrotar uma coalizão, que os nomes dos reis não correspondem a registros históricos, e que a narrativa serve uma função teológica. Abraão como guerreiro vitorioso, Melquisedeque como precursor sacerdotal, a recusa dos despojos como lição moral. Tudo isso pode ser verdade na camada redacional. Mas mesmo aceitando que o texto foi editado, resta a pergunta: por que inserir os refaítas? Se o objetivo era glorificar Abraão, bastava dizer que ele derrotou 4 reis poderosos. Por que adicionar 3 povos que ninguém fora do círculo bíblico conhecia em 3 locais específicos que depois aparecem como territórios de gigantes? A inserção seria mais trabalho, não menos. E seria trabalho que complica a narrativa porque força o leitor a perguntar quem são esses povos e por que eles importam. A menos que eles realmente importassem. Vamos testar a geografia. Asterote Carnaim está em Bazã, nordeste de Canaã, perto das colinas de Golã. Arqueologicamente, Asterote é identificado com Tel Ashtara, um sítio com ocupação desde o Bronze Antigo. Era uma cidade significativa, conectada a rotas comerciais entre Damasco e o Vale do Jordão. Han, onde os Zuzins foram derrotados, é mais difícil de localizar com certeza, mas é associada a uma região ao sul de Damasco, ou próxima ao território de Bazã. Savé Kiriataim fica em Moabe, leste do Mar Morto, território dos Emins. Moabe era fértil, defendido por topografia acidentada, e controlava rotas para o deserto. El Paran, onde a campanha virou sul, pode ser Eilat ou outra localidade próxima ao deserto de Paran, sul do Mar Morto. O que isso desenha? Um arco de norte a sul, de Damasco até o Negev, passando pelos 3 territórios de gigantes. Não é uma linha reta até Sodoma. É um loop. E loops militares não acontecem por acidente. Ou você está eliminando ameaças no caminho, ou está demonstrando controle territorial, ou está garantindo que ninguém interfira na operação principal. Qualquer uma dessas leituras implica que os refaítas, Zuzins e Emins eram importantes o suficiente para merecer atenção militar antes da batalha principal. O Vale de Sidim é onde os 5 reis enfrentaram os 4. O texto diz que o vale estava cheio de poços de betume, asfalto natural. Durante a batalha, alguns dos reis de Sodoma e Gomorra caíram nesses poços, e os sobreviventes fugiram para as montanhas. Kedorlaomer saqueou Sodoma e Gomorra e levou Ló. Abraão recebeu a notícia, reuniu seus homens, perseguiu os invasores, dividiu suas forças de noite, atacou e os derrotou até Robá, ao norte de Damasco. A distância de Sodoma até Robá é cerca de 200 quilômetros. A perseguição foi longa, organizada e bem-sucedida. Abraão recuperou Ló, os bens e as pessoas capturadas. E quando voltou, ele encontrou 2 reis,
o rei de Sodoma, e Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque abençoou Abraão, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma ofereceu a Abraão os bens recuperados, mas Abraão recusou. Nem um fio, nem uma correia de sandália tomarei de nada que é teu. O foco teológico está em Melquisedeque e na recusa dos despojos. Mas, militarmente, a sequência é estranha. Abraão não era rei, não tinha a obrigação formal de defender Sodoma. E mesmo assim, ele organizou uma operação militar de longo alcance, venceu e devolveu tudo. Por quê? Laço familiar com Ló, claro. Mas será que só isso? Existe uma possibilidade que o texto não declara, mas que a estrutura sugere. Abraão estava protegendo a terra prometida. Se os 4 reis consolidassem controle sobre Canaã, a promessa de Gênesis 12 estaria comprometida. Se os refaítas, zuzins e emins estavam aliados ou subordinados aos 4 reis, então a invasão não era só tributária. Era uma reorganização do mapa de poder. E Abraão, mesmo sem exército real, interferiu. Ele quebrou a coalizão antes que ela se estabilizasse. E isso explicaria por que Gênesis 15 vem logo depois. A terra será tua, mas não agora, porque a iniquidade dos amorreus ainda não atingiu o seu máximo. Os amorreus são outro povo da lista, mas o princípio é claro. Existe um cronograma, e Gênesis 14 pode ser Abraão agindo dentro desse cronograma, mesmo que ele ainda não saiba disso completamente. Os refaítas voltam em Gênesis 15, 20, e depois somem até Números, quando os espiões israelitas voltam de Canaã dizendo: vimos gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Anaquins. Números 13, 33 usa a palavra Nephilim, a mesma de Gênesis 6, 4. Também vimos ali os Nefilim, os filhos de Anak, que são descendentes dos Nefilim. Essa frase conecta os gigantes de Canaã diretamente aos Nefilim pré-diluvianos. Mas como? Gênesis 6 está antes do dilúvio. Gênesis 14 está depois. Se os Nefilim foram destruídos no dilúvio, como eles voltaram? A frase "e também depois" em Gênesis 6, 4 é a chave. Havia Nefilim na terra naqueles dias. E também depois, quando os filhos de Deus se achegaram às filhas dos homens e elas lhes deram filhos. E também depois pode significar depois da mistura ou depois do dilúvio. Se for depois do dilúvio, então a linhagem recomeçou. Se for depois da mistura, então o texto está descrevendo um processo contínuo que o dilúvio não interrompeu completamente. Números 13, 33 é controverso. Os espiões diziam isso por medo? Exagero? Ou eram realmente Nephilim? A palavra Nephilim aparece só 2 vezes na Bíblia hebraica. Gênesis 6, 4 e Números 13, 33. Isso não é muito, mas as 2 vezes o contexto envolve gigantes, força desproporcional e medo. E ambas as vezes a palavra não é explicada. É assumida, como se os leitores originais soubessem do que se tratava. Deuteronômio 1. 28 reconhece o medo dos espiões. O povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. E até vimos ali os filhos dos Anaquins. Isso confirma que os Anaquins eram reais, grandes e assustadores, mas não confirma que eram Nefilim. Apenas que os espiões fizeram a conexão. E se os espiões fizeram, é porque a tradição oral já conectava gigantes a Nefilim. Caso contrário, eles teriam dito gigantes e ponto. Você lê os Anaquins como descendentes literais de Nefilim, como populações altas com lenda exagerada, ou como metáfora de força política e militar? Deixa nos comentários, porque essa leitura muda tudo que vem depois. Og, rei de Bazã, entra em cena em Números 21. Israel está subindo pelo lado leste do Jordão. Eles pedem passagem pelo território de Seom, rei dos amorreus. Seom recusa e ataca. Israel derrota Seom e toma seu território. Depois, eles sobem para Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, para a batalha em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque eu te entreguei na tua mão a ele e a todo o seu povo e a sua terra. Israel derrota Og, toma suas 60 cidades, todas fortificadas com muros altos, portas e ferrolhos, e destrói completamente seu povo. Deuteronômio 3, 11 adiciona o detalhe: porque só Og, rei de Bazã, restou dos refaíns. Eis que a sua cama, uma cama de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? O seu comprimento é de 9 côvados e de 4 côvados a sua largura, segundo o côvado comum. 9 côvados são aproximadamente 4 metros. 4 côvados de largura, cerca de 1,80 m.
Isso é gigante por qualquer padrão, mas é a medida da cama, não do homem. Ainda assim, a cama estava em exibição, era conhecida, e o texto diz: só Og restou, implicando que ele era o último de uma linhagem. Última desde quando? Desde os Refaítas derrotados em Gênesis 14. Ou última da linhagem Néfilim, que sobreviveu ao dilúvio? Depende de como você lê Refaíns. A conexão entre Gênesis 14, números 13 e Deuteronômio 3 não é acidental. São 3 textos, 3 momentos, mas um padrão. Gigantes, Refaítas, territórios específicos, guerras documentadas. E em cada caso eles são derrotados. Kedorlaomer derrota os Refaítas em Asterote. Abraão derrota Kedorlaomer. Israel derrota Og em Bazã. A linhagem vai diminuindo, mas ela persiste por séculos. E isso é o que torna Gênesis 14 importante. Não é o fim da linhagem. É o começo da guerra documentada contra ela. Se você ler o Pentateuco com essa lente, Gênesis 14 como prólogo, Números 13 como reconhecimento, Deuteronômio 3 como conclusão, a narrativa muda. Não é Israel apenas conquistando Canaã, é Israel terminando algo que Abraão começou quando perseguiu Kedorlaomer até roubar. Mas e Melquisedeque? Ele aparece do nada, sem genealogia, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, abençoa Abraão e some. Salém é geralmente identificada com Jerusalém. Se Melquisedeque era rei de Jerusalém, isso coloca um sacerdote monoteísta no coração de Canaã antes de Israel existir. Hebreus 7 explora isso teologicamente, dizendo que Melquisedeque não tinha princípio de dias nem fim de vida, ou seja, sem registro genealógico, o que era raro. Mas Gênesis 14 não explica quem ele é. Só diz que ele trouxe pão e vinho, abençoou Abraão, e Abraão lhe deu o dízimo. O encontro acontece logo após a batalha. E o fato de Melquisedeque aparecer exatamente nesse momento, após Abraão derrotar uma coalizão que derrotou os Refaítas, pode não ser fortuito. Se Melquisedeque representava uma ordem sacerdotal mais antiga, e se essa ordem estava conectada à resistência contra a linhagem corrompida, então o dízimo de Abraão não é só tributo, é reconhecimento de aliança. 3 cenários para Gênesis 14. Cenário A. Guerra tribal real, preservada com detalhes geográficos e exagerada com elementos teológicos mais tarde. Os Refaítas eram um povo real, provavelmente mais altos que a média, mas não sobrenaturais. A rota de Kedorlaomer passa por eles porque eram aliados dos 5 reis ou porque controlavam rotas estratégicas. Abraão vence por tática e sorte. Cenário B. Guerra real com dimensão espiritual. Os Refaítas eram descendentes de linhagem Néfilim. Kedorlaomer estava limpando o terreno. E Abraão interferiu porque estava protegendo a terra prometida. A vitória de Abraão foi assistida divinamente, e Melquisedeque representa a ordem sagrada, contraposta à corrupção. Cenário C. Narrativa composta simbolicamente, usando geografia e nomes reais para ensinar que Abraão era guerreiro, sacerdote e recusava a corrupção. Os Refaítas são marcadores literários de inimigos poderosos, não raça literal. A batalha nunca aconteceu exatamente assim, mas preserva a memória cultural de conflito e identidade abraâmica. Qual desses é verdade? Depende do peso que você dá ao texto, à arqueologia e à teologia. Mas mesmo no cenário C, a pergunta persiste. Por que usar Refaítas, Zuzins, Emins e Asterote Carnaim? Por que não inventar nomes mais simples? A arqueologia de Bazã e Moabe oferece algumas pistas, mas nenhuma prova definitiva. Tel Ashtara, o sítio identificado com Asterote, mostra ocupação contínua desde o Bronze Antigo até o período romano. Há evidências de fortificações massivas, muros ciclópicos em alguns casos, blocos de pedra cortados e empilhados sem argamassa, técnica que aparece em Baalbek, Sacsayhuaman e outros megalitos globais. Isso não prova gigantes, prova capacidade de engenharia. Mas quando você vê blocos de 10 toneladas ou mais, cortados e encaixados com precisão, a pergunta imediata é: por quê? Por que investir tanto esforço? Defesa contra a ameaça proporcional? Demonstração de poder? Ou simplesmente porque era possível com a força de trabalho disponível? A resposta ortodoxa é a terceira. Trabalho escravo, rampas, cordas, tempo. Funciona. Mas não explica por que essas técnicas aparecem em territórios de povos que a Bíblia chama de gigantes, e não em todos os lugares. Se era tecnologia comum, deveria ser comum. Se era rara, por que concentrada ali? Moabe, terra dos Emins, tem ruínas de cidades fortificadas em platôs. Diban, Aroer, Kir-Hareset, todas controlavam rotas e vales. A topografia de Moabe é defensiva por natureza. Platôs altos, wadis profundos, acesso limitado.
Se os Emins eram realmente grandes e numerosos, eles escolheram o terreno certo. Mas a arqueologia moabita não preservou inscrições que mencionam Emins, ou gigantes. O que temos são as descrições bíblicas e a memória cultural dos moabitas, que, segundo Deuteronômio, chamavam os Refaítas de Emins. Isso sugere que o termo Refaítas era uma categoria hebraica aplicada a múltiplos povos com características semelhantes: altura, força, fortificações ou alguma combinação desses. Se for isso, então Refaítas não é uma etnia única. É um rótulo para populações que compartilhavam um padrão. E esse padrão se repete de Bazã a Moabe, de Hebron, onde os anaquins viviam, até o Negev. Hebron é outro marcador. Números 13 e 22 diz que Hebron foi construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Zoan, Tanis, é uma das cidades mais antigas do delta do Nilo, com fundação estimada por volta de 2000 a.C., ou antes. Se Hebron foi construída 7 anos antes, isso a coloca no Bronze Médio inicial, contemporânea com Abraão. E quem vivia em Hebron? Anaquins. 3 clãs são nomeados: Aimã, Sesai e Talmai. Josué 15 e 14 diz que Caleb expulsou esses 3 filhos de Anak de Hebron. Juízes 1, 20 confirma. Mas a cidade era antiga, massiva, e os anaquins eram descritos como imbatíveis pelos espiões. Só Caleb teve coragem de enfrentá-los. E ele conseguiu. Como? O texto não dá detalhes táticos, só diz que ele os expulsou. Mas o fato de Hebron ser mencionada explicitamente, com data de fundação e nomes dos gigantes, significa que a cidade tinha peso na memória cultural de Israel. Não era só mais uma conquista, era a conquista do lugar onde os gigantes viviam desde antes de Abraão. Se você traçar uma linha de Asterote Carnaim até Hebron, passando por Savé, Kiriataim e Elparã, você cobre quase toda Canaã. Norte, leste, sul, centro. Todos os territórios onde gigantes são mencionados. E todos derrotados em sequência. Quedorlaomer derrota os Refaítas no norte e leste. Abraão derrota Quedorlaomer. Caleb derrota os Anaquins em Hebron. Josué derrota os últimos Anaquins em Gaza. Gate e Asdod. Moisés derrota Og em Bazã. E o texto faz questão de dizer: nenhum dos Anaquins restou na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod alguns ficaram. Gaza, Gate, Asdod, cidades filisteias. E séculos depois, de onde vem Golias? Gate. Um gigante de Gate medindo 6 côvados e 1 palmo, aproximadamente 2,9 metros. Golias não é chamado de Refaíta ou Anaquim diretamente, mas o texto de 2 Samuel 21 lista outros gigantes filisteus, incluindo um com 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé. Isso é anomalia genética, marca de linhagem, ou narrativa literária para amplificar o perigo? Depende de quanto peso você dá ao texto literal, mas o padrão é consistente. Gigantes derrotados em etapas, ao longo de séculos, com sobreviventes sempre migrando para áreas não controladas por Israel. Primeiro os Refaítas em Bazã, depois os Anaquins em Canaã, finalmente os gigantes filisteus. E todos conectados, direta ou indiretamente, a territórios que Gênesis 14 lista. Isso não é coincidência narrativa, é estrutura. O texto está contando uma história de limpeza territorial que começa com Abraão e termina com Davi. E Gênesis 14 é onde essa história abre. Não com Israel, mas com um patriarca errante que perseguiu 4 reis até Roba, e no processo entrou na primeira guerra documentada contra a linhagem Nefilim pós-dilúvio. A pergunta teológica é inevitável. Por que Deus permitiu que a linhagem Nefilim ressurgisse depois do dilúvio? Se o dilúvio foi juízo contra a corrupção de Gênesis 6, por que os gigantes voltam? 3 respostas teológicas comuns. Primeira, o dilúvio não foi global, então algumas linhagens sobreviveram fora da região inundada. Segunda, a corrupção foi transmitida através de Noé ou seus filhos. Algumas tradições apontam Cam ou Canaã. Terceira, a mistura de filhos de Deus e filhas dos homens aconteceu novamente depois do dilúvio, porque, e também depois, em Gênesis 6:4, se refere a evento pós-diluviano. Nenhuma dessas respostas é definitiva. E nenhuma é necessária se você ler os Refaítas e Anaquins como populações humanas naturalmente altas ou fortes, sem origem sobrenatural. Mas se você ler assim, ainda precisa explicar por que o texto usa Nephilim em Números 13, 33, e por que os espiões fizeram essa conexão específica. Eles não disseram gigantes, disseram Nephilim, filhos de Anak, descendentes dos Nephilim. Isso é linguagem de linhagem, e linhagem implica continuidade. O livro de Enoque, texto apócrifo, não canônico, mas influente no judaísmo do Segundo Templo, expande Gênesis 6. Ele nomeia os líderes dos vigilantes,
anjos caídos, que desceram ao Monte Hermon e fizeram pacto para se misturar com mulheres humanas. Enoque 6,7 diz que 200 desceram, geraram gigantes, e esses gigantes consumiram toda a produção da terra, e depois começaram a devorar humanos. Deus enviou o dilúvio para destruí-los, mas os espíritos dos gigantes, os Nefilim, continuaram como espíritos malignos vagando pela terra. Enoque não é Bíblia, mas foi citado em Judas 14:15 e fragmentos foram encontrados em Qumran. Isso significa que judeus do primeiro século conheciam e valorizavam esse texto. E isso significa que quando eles liam Gênesis 6 ou Números 13, eles tinham Enoque como pano de fundo interpretativo. Monte Hermon fica no norte de Bassã, próximo a Cesareia de Filipe. É o mesmo território onde Gênesis 14 coloca os Refaítas. Coincidência? Ou o texto de Enoque foi escrito para explicar por que aquela região específica tinha lendas de gigantes? Qualquer das duas funciona, mas a geografia se repete. Vamos voltar ao ponto de partida. Por que essa guerra foi esquecida? Gênesis 14 está ali, entre Gênesis 12, a promessa, e Gênesis 15, a aliança. Mas quase ninguém prega sobre ela. Quase nenhum estudo de Gênesis dedica tempo aos 4 reis ou aos Refaítas. O foco vai direto para Sodoma, capítulo 19, para Isaac, capítulo 21, para o sacrifício de Isaac, capítulo 22. Gênesis 14 fica invisível. Por quê? 3 razões possíveis. Primeira, é complicado. Nomes estranhos, geografia antiga, guerra sem contexto claro. Segunda, é incômodo. Se você aceita que Abraão lutou contra gigantes ou seus aliados, você tem que lidar com Nefilim. E Nefilim abrem perguntas desconfortáveis sobre anjos, corrupção e julgamento divino. Terceira, é dispensável. Você pode contar a história de Abraão sem Gênesis 14, mas não pode contá-la sem Gênesis 15, 17 ou 22. Então ele fica como apêndice. Mas o problema de apêndices é que eles geralmente guardam informação crítica que o corpo principal assume como conhecida. E se Gênesis 14 não for apêndice? E se for introdução? Introdução à guerra de Israel contra a linhagem Nefilim. Introdução ao território que seria prometido. Introdução ao papel de Abraão como guerreiro, não só patriarca. Introdução ao fato de que Canaã já estava ocupada por forças que precisavam ser deslocadas e que o deslocamento começou com Quedorlaomer, continuou com Abraão e terminou com Josué e Davi. Se você ler assim, então Gênesis 14 não é narrativa isolada. É capítulo 1 de uma guerra de 5 séculos. E os Refaítas derrotados em Asterote e Carnaim são os mesmos cuja linhagem termina com Og, em Bassã, com os Anaquins em Hebron e com Golias, em Gate. Isso não é prova, é estrutura. E estrutura, quando consistente, sugere design. 3 cenários finais. Cenário A. Gênesis 14 preserva a memória de uma guerra real do Bronze Médio, onde uma coalizão mesopotâmica puniu rebeliões em Canaã. Os Refaítas eram um povo real, provavelmente mais altos ou mais fortificados, mas não sobrenaturais. O texto foi editado mais tarde para conectá-los aos Nefilim por razões teológicas. Abraão realmente resgatou Ló, mas os detalhes foram amplificados. Melquisedeque pode ter sido um rei sacerdote real de Jerusalém, e o encontro aconteceu. Nada de anjos, nada de Nefilim literais. Só história humana com interpretação divina sobreposta. Esse cenário é historicamente conservador e teologicamente liberal. Funciona se você ler a Bíblia como documento que mistura evento e interpretação. Cenário B. Gênesis 14 documenta uma guerra literal, onde forças espirituais corrompidas, Nefilim, filhos de Deus, plagas humanas, criaram linhagens híbridas que dominavam territórios em Canaã. O dilúvio não eliminou completamente essa linhagem, ou porque não foi global, ou porque houve nova mistura depois. Quedorlaomer, conscientemente ou não, estava limpando esses territórios. Abraão interferiu porque estava protegendo a terra prometida, e Deus o assistiu. Melquisedeque era a ordem sacerdotal pré-abraâmica, talvez ligada a Sete ou Noé, mantendo o monoteísmo vivo. Os gigantes de Canaã, Og, Anaquins, Golias, são descendentes diretos dessa linhagem. A guerra de Israel contra eles é continuação do juízo divino iniciado no dilúvio. Esse cenário é teologicamente maximalista e literalmente bíblico. Funciona se você aceita a intervenção sobrenatural direta na história e lê o texto como registro fiel. Cenário C. Gênesis 14 é narrativa simbólica composta para estabelecer Abraão como figura militar, sacerdotal e moralmente íntegra. Os 4 reis representam ameaças pagãs genéricas. Os Refaítas representam inimigos poderosos. A vitória de Abraão representa a vitória divina sobre forças superiores.
Melquisedeque representa a ordem sacerdotal superior à de Abraão, preparando o terreno para Cristo em Hebreus. Não houve guerra literal, mas a narrativa ensina verdades teológicas reais. Deus protege seu povo, poder humano é ilusório e recusar corrupção, despojos de Sodoma, é dever sagrado. Esse cenário é teologicamente funcional e historicamente cético. Funciona se você lê a Bíblia como literatura teológica que usa a história como veículo, não registro. Qual está certo? Depende do que você exige como prova e do que você aceita como possível. Mas os três cenários têm que lidar com o mesmo fato. O texto existe e ele conecta Abraão, Refaítas, Asterote Carnaim, Bazã, Og, Anaquins e Nefilim em uma linha contínua que cruza 5 livros da Bíblia e 500 anos de narrativa. Esse padrão não some se você adota A, B ou C. Ele só muda de nome. Memória cultural, guerra espiritual ou símbolo teológico. Mas ele está lá. E enquanto estiver, Gênesis 14 não pode ser ignorado. O que fica? 3 coisas. Primeira, Abraão não foi só pai de uma nação. Ele foi guerreiro em uma guerra que a maioria das leituras de Gênesis não percebe. Segunda, os Refaítas, Zuzins, Emins, Anaquins e Og não são notas de rodapé. São marcadores de um conflito maior que só termina com Davi. Terceira, Gênesis 14 não é o começo da história de Abraão. É o começo da guerra de Israel. E a guerra foi contra algo que já estava em Canaã quando Abraão chegou. Algo que Quedorlaomer tentou destruir, que Abraão enfrentou, e que Israel precisou de séculos para eliminar. Se você ler a Bíblia procurando apenas salvação e moral, você vai perder essa guerra. Mas se você ler procurando estrutura e padrão, você vai ver que a guerra está lá desde o capítulo 14 de Gênesis até o capítulo 21 de Tolgien Samuel, quando Davi mata os últimos gigantes de Gate. Se esse tipo de investigação faz você repensar o que você achava que sabia sobre Gênesis, você não está sozinho. Deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho, porque estamos apenas começando a desenterrar o que ficou enterrado nas passagens que ninguém lê 2 vezes. E se Gênesis 14 foi esquecido, é porque a guerra que ele documenta nunca foi contada direito, até agora. A última pergunta não é: isso realmente aconteceu? É: por que o texto preserva essa guerra com tanto detalhe geográfico e étnico, se ela não importava? E se importava, por que foi esquecida? Talvez porque a resposta obrigue você a reler tudo que vem depois com olhos diferentes. E talvez, só talvez, é exatamente isso que o texto sempre quis que você fizesse.